Olá, pessoas queridas, eu espero que estejam bem. Eh, Nós conversamos sobre as modalidades de intervenção diante da realidade, né, do diagnóstico da realidade que vocês fizeram, e é óbvio que para ter uma boa resposta para a comunidade e um bom trabalho, uma boa ação extensionista, nós precisamos ter a responsabilidade de compreender os Objetivos Desenvolvidos Sustentáveis, né, as ODS, para que nós possamos, com essa preocupação, trazer uma resposta concreta para a sociedade. Esse é o papel da universidade. Esse é o nosso papel como aluno, como pesquisadores. Então, eu vou pedir licença para vocês para poder compartilhar o material. Então, vamos conversar sobre as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Gestão Pública, tá? O que é aplicável dentro do nosso curso. Então, vocês já sabem, né, que as ODS, elas são 17, vocês já conversaram, vocês já colocaram esse desenvolvimento em ação, vocês conhecem bem, mas é importante relembrarmos, porque ao fazermos isso, já visualizamos ali, diante do diagnóstico e das intervenções que vocês vão escolher, das modalidades de intervenções que vocês vão escolher, né? Então, nós temos aqui são 17 objetivos globais adotados pela Organização das Nações Unidas em 2015. A importância disso, né? Eles visam erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir prosperidade para todos até 2030. Então, nós temos aqui esses objetivos, como eu já imagino que vocês os conhecem, mas sempre é necessário relembrarmos e, como eu disse, de acordo com o diagnóstico da realidade levantada, aplicá-los. Então, nós temos aqui, tá, o diagnóstico da realidade, problema identificado, público afetado, atividade, extensionistas, ODS, relacionado e resultados esperados, tá? Então, qual é a ODS que vai se relacionar a isso? O que a gente espera com isso? Então, o diagnóstico, muitos trabalhadores do município desconhecem seus direitos trabalhistas. Atividade extensionista, realizar uma oficina sobre direito trabalhista e legislação social. ODS relacionadas. ODS 4, educação de qualidade, e ODS 8, trabalho docente e crescimento econômico. Então, se nós vamos voltar aqui, vamos observar a ODS 4, tá ok? Tá vendo aqui? Ela é educação de qualidade. A ODS 8, ela vem trabalho decente, perdão, e crescimento econômico. Então, vocês têm isso aqui que vocês devem, né, rever para orientá-los. Vocês observam que tudo aqui que eu mostro para vocês, gente, há um modelo, há uma orientação para que vocês se sintam realmente direcionados, apoiados, a partir mesmo desses modelos, desses exemplos. É tudo muito bem orientado para vocês, gente, cuidadosamente orientados, para que vocês se sintam assistidos e seguros, tá? No desenvolvimento do trabalho. Justificativa. A oficina contribuirá para ampliar conhecimento dos trabalhadores sobre seus direitos e para promover relação de trabalhos mais informados e protegidos. Então, vamos lá. Direito trabalhista e legislação social. ODS 1, erradicação da pobreza. Então, erradicar a pobreza, acabar com a pobreza. É muito triste sabermos que tem pessoas no nosso país que ainda passam fome, que não têm moradia, que isso também está na nossa Constituição brasileira, que todo brasileiro tem direito à moradia e essa precisa ser digna. E a gente sabe que isso não acontece, e não apenas no nosso país, no mundo, não é por isso que as Nações Unidas, depois desse olhar cuidadoso, as ODS, elas foram desenvolvidas pensando em erradicar a pobreza.
A ODS 4, educação de qualidade, isso é também um direito. ODS 5, igualdade de gênero, sobretudo, precisamos ter um olhar cuidadoso, respeitoso sobre isso. Não tem isso de homem ganhar mais do que mulher, não tem isso que é trabalho de homem, trabalho de mulher. ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. ODS 10, redução das desigualdades. 16, paz, justiça e instituições eficazes. E aqui nós temos todas essas aplicações, tá? Do direito trabalhista e legislação social. Então, nós temos aqui o diagnóstico da realidade, o diagnóstico identificado, possíveis atividades extensionistas e ODS relacionadas. Então, os trabalhadores desconhecem o direito. Seria uma palestra, uma oficina sobre direito trabalhistas, uma atividade possível. Quais são as ODS relacionadas? A 8 e 16. Alto índice de informalidade. Pense aqui, tá? Nos direitos trabalhistas e legislação social. Da disciplina escolhida, de tudo aquilo que a gente já conversou anteriormente. Aí, oficinas sobre formalização e direitos do trabalho. Então, vejam bem aqui. Por exemplo, dificuldades de acesso a benefícios, mutirão de orientação sobre direitos e benefícios sociais. E aqui nós temos tantos outros exemplos que vocês podem ver. Se fosse esse aqui, que vocês poderiam fazer esse mutirão, as ODS relacionadas seria a 1, a 10 e a 16. E assim vocês têm esse modelo diante do direito trabalhista e legislação social. Então, a contabilidade aplicada na gestão pública e a lei de responsabilidade fiscal. Isso é com essa disciplina que vocês vão trabalhar. Então, nós temos aqui a ODS 1, erradicação da pobreza. Temos a 4, educação de qualidade. Temos a 8, trabalho decente e crescimento econômico. Temos a 10, redução das desigualdades. Temos a 12, consumo e produção responsáveis. A 16, paz, justiça e instituições eficazes. E a 17, parcerias e meios de implementação. Então, nós temos essas aqui, que elas estão quase, ela abrange quase todas as ODS, né? Eu não tenho aqui a 2, eu não tenho a 3, eu não tenho a 5, a 6, a 7, eu não tenho uma 13, a 14 e a 15. Mas vejam vocês como são, muitas são aplicáveis aqui, né? Então, nós temos contabilidade aplicada na gestão pública e a lei de responsabilidade fiscal, essa disciplina. Então, nós temos o diagnóstico identificado, possível atividades extensionistas e as ODS. Então, vamos, por exemplo, a população desconhece como acompanhar os gastos públicos. Então, uma oficina de controle social, orçamento público e utilização de portal da transparência. As ODS, no caso aqui, serão a 16 e a 4. Então, vamos pensar aqui numa capacitação, tá? Essa penúltima aqui, ó, gente, essa possível atividade extensionista. Como é que essa capacitação para conselheiros sobre orçamento, prestação de contas, ela poderia acontecer? Diante do diagnóstico identificado, necessidade de aperfeiçoar a prestação de contas dos conselhos municipais. E quais seriam as ODS relacionadas? Seria, no caso, a 16 e a 17. E aqui nós temos vários exemplos que podem ser aplicados diante do diagnóstico identificado. As possíveis atividades extensionistas e as ODS relacionadas. Recurso de gestão, materiais e patrimoniais, se for essa disciplina. Então, nós temos aqui a ODS 6, água potável e saneamento. Nós temos a ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura. Nós temos a ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis. A ODS 12, consumo e produção responsáveis. A ODS 13, ação contra a mudança global do clima. A 16, paz, justiça e instituições eficazes. E a 17, parcerias e meio de implantação. E aqui nós temos também os exemplos
o diagnóstico identificado, né, se for dentro de gestão de recursos materiais e patrimoniais, diagnóstico identificado, possível atividade extensionista e ODS relacionado. Então, nós temos aqui falta de controle adequado dos bens patrimoniais, oficina sobre inventário patrimonial, identificação de controle dos bens públicos e a ODS 16. Servidores apresentam dificuldade na gestão do almoxarifado. Então, se for isso, nessa dificuldade nessa gestão do almoxarifado, vocês devem pensar na capacitação sobre controle de estoque, planejamentos de compra e gestão de materiais e um ODS, as ODS aplicado, relacionado seria a 12 e a 16. E assim tantas outras. Imagine aqui a nossa última, o último aqui do diagnóstico identificado. Necessidade de melhorar a conservação dos espaços públicos municipais. Então, nós pensaríamos um diagnóstico participativo dos espaços públicos e elaboração de proposta de conservação. Nesse caso, seriam as ODS 11 e 16. E aí, queridos, é muito importante relembrarmos que as ações de extensão universitárias são projetadas para engajar a comunidade acadêmica e a sociedade na promoção dos objetivos de desenvolvimento sustentável, proporcionando benefícios, direitos e contribuindo para um desenvolvimento mais justo e sustentável. Por isso, tudo precisa estar alinhado. Desde a disciplina escolhida, o diagnóstico da realidade, a modalidade de intervenção e a ODS relacionada. Tudo bem, tá? Então, eu desejo para vocês, queridos, excelentes estudos, excelentes debates entre vocês, escolhas adequadas, com muito senso crítico, com muito senso de justiça, que isso é bastante importante para que vocês tragam uma resposta coerente, aplicável para a sociedade e que vocês, a partir desse grupo, seja significativo e uma semente para bons resultados sociais. Desejo para vocês bons estudos e até a próxima. Peço mais uma vez que vocês fiquem atentos ao nosso material, a tudo que está ali explícito na aula 3, porque todas as informações elas são importantes, precisam ser lidas, ouvidas, verificadas. Fraterno abraço.